Olá, eu sou Everaldo Porto Cunha, diretor de comunicação da Associação Paulista de Medicina, e este é o primeiro episódio do APMcast, um videocast da Associação Paulista de Medicina e que em sua primeira temporada traz entrevistas com grandes nomes da medicina. Hoje conversamos com José Luiz Gomes do Amaral. Ele é presidente da Associação Paulista de Medicina e professor titular do Departamento de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E a gente pode começar essa conversa falando aí do nome, Zé Luiz Gomes do Amaral. Sim. É japonês, russo? Não, é uma... o meu nome, ele vem de uma homenagem que minha mãe resolveu fazer para os meus avós. Então, o pai dela chamava-se José e o pai do meu pai chamava-se Luiz. Então, daí veio o José Luiz. O Gomes é o sobrenome da família dela e o Amaral é o sobrenome da família do meu pai. Então, o Gomes do Amaral não é um sobrenome que venha há séculos sendo transmitido aí de geração a geração, mas surgiu com esse casamento, o casamento da família Gomes com a família Amaral. Filho aí do seu Helder e Dona Yara. Dona Yara, isso. E nasceu lá, nasceu aqui? Não, nasci aqui. Eles é que vieram? Nasci aqui. Meu pai veio para o Brasil em 1938. E a minha mãe nasceu aqui no Brasil, nasceu aqui em São Paulo, enfim, é de uma família de paulistas. Os pais da minha mãe, meus avós maternos, são daqui do estado de São Paulo. A mãe nasceu na cidade de São Paulo, minha avó, e meu avô era de Sorocaba. Então, são aqui paulistas, e só que meus bisavós são portugueses. Norte ou sul? Do norte, do Porto. O meu bisavô, né, era português, bisavô materno era português, e a minha bisavó materna era alemã. Então, também do norte da Alemanha. Então, é uma família que tem brasileiros, paulistas, etc. E depois, no lado da minha mãe, já tem também uma ascendência portuguesa e ascendência alemã. Uhum. Do lado do meu pai, não. Meu pai veio de Portugal para o Brasil e veio com os pais dele, e toda a ancestralidade do lado do meu pai é portuguesa. Uhum. Mas você nasceu aqui mesmo em São Paulo? Mas eu nasci aqui em São Paulo. Aqui na capital mesmo? Aqui na capital. Nasci em São Paulo, sempre morei em São Paulo, exceto por um curto período, um pouco menos de 2 anos, onde eu morei na França. Mas o restante da minha vida eu sempre passei aqui em São Paulo e quase o tempo todo na zona sul de São Paulo. São Paulo é uma cidade que as pessoas acabam se estruturando numa determinada região. Então, era daqui do centro para a zona sul. As outras áreas da cidade praticamente faziam incursões muito rápidas e até depois, quando já tinha uma vida profissional constituída. Assim. Ok. E a infância? Foi tranquila? São Paulo naquela época era muito diferente do que é hoje? São Paulo era muito diferente. Era muito diferente. Você não... Se você for... se você tivesse tido a possibilidade de passar algumas décadas fora e voltar para São Paulo e fosse colocado no seu bairro, né, original, talvez você não reconhecesse o bairro, né? Por sorte, eu penso que seja algo muito incomum. A rua onde eu morei
toda a minha infância, aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo. A rua guarda uma boa semelhança ao que era aquela época. Aquela época era uma rua de terra, não era uma rua asfaltada. Então, mas quando o tempo estava bom, quando não tinha grandes chuvas, etc., até que dá para reconhecer a rua. A minha casa, a casa onde eu morava, está exatamente do jeito que estava na minha infância. Exatamente. Na década de 1950. 1950, não tem nenhuma mudança. É exatamente aquela casa que eu fui lá, fotografei, de vez em quando eu passo por lá. Vila Mariana mesmo? Vila Mariana, lá perto do Bosque da Saúde, descendo o Caraburu até lá no fim, chegando lá Araré, perto da Ricardo Xanguá, já. Quando você chega lá embaixo, a casa continua igualzinho, não tem nenhuma, até a cor está igual, não tem praticamente nada de diferente na casa. Me deu até vontade de tocar a campainha e perguntar se eu podia entrar e visitar um pouquinho. Mas, enfim. Isso é coincidência. Eu também, quando cheguei aqui em São Paulo, morei ali na Vila Mariana, perto da rua Xanguá, ali, perto do templo budista ali dos japoneses. E depois a outra casa, quando com 9 anos eu mudei para Indianópolis, ali para a rua Jurupis, que fica a rua que fica atrás do shopping Ibirapuera, hoje, né? E a rua Jurupis também era uma rua de terra, não tinha nenhuma... Família grande? Não, muitos pequena. Irmãos? Eu só tenho uma irmã. Minha irmã mudou-se do Brasil na década de 70, mudou-se para os Estados Unidos e mora lá até hoje. Ela tem uma filha que é casada e tem duas garotas, né, que são garotos americanos. Eles entendem português com alguma dificuldade. Minha irmã não, mas a filha dela, a filha dela até que entende, mas fala pouco. E as minhas sobrinhas falam praticamente nada. E o ingresso na faculdade, e essa escolha da profissão, foi alguma influência familiar? Tem médico na família? Não tem médico na família. Teve algumas coincidências ali. Eu, ao final do curso do colegial, né? Naquela época era o colegial, do final do científico, eu não sabia exatamente para onde eu ia. Até tinha dúvidas sobre se eu deveria fazer o clássico ou o científico, porque um era dedicado para as humanas, outro para as exatas, biológicas, enfim. Mas eu resolvi fazer o científico mais por exclusão ao clássico, né? Mas aquela época, eu devia ter uns 16, 17 anos, eu estava muito entusiasmado com música e eu queria ser músico. E aí eu tentei convencer o meu pai dessa possibilidade, no que recebi um categórico não. Na verdade, não foi tão não, foi assim: você quer fazer música, faça, mas depois que você tiver uma profissão, porque ele não entendia que música pudesse ser uma profissão. E aí eu fiquei meio em dúvida. Ele tinha um amigo que sugeriu, numa conversa lá, que eu fosse para o colégio militar, lá nas Agulhas Negras, e eu falei: não, isso é muito difícil para mim, é muita disciplina, né, para um garoto de 17 anos. Eu falei: não. Vamos escolher outra coisa. Engenharia achava muito chato e direito eu achava que era muita conversa e pouca tangibilidade nos resultados, assim. Então, falei: bom, sobrou a medicina, né? Então vamos à medicina. E quando eu entrei na faculdade, eu ainda tinha dúvida sobre se eu queria fazer mesmo isso. E ainda tinha a ideia da música, e fiz uma proposta para minha mãe. Falei: não, eu acho que eu vou trancar a matrícula na faculdade e depois a gente vê. Aí ela negociou comigo que eu fizesse a faculdade de medicina durante 6 meses e depois voltasse a conversar sobre esse assunto.
Bom, na primeira semana eu não queria outra coisa senão a faculdade de medicina, porque você imediatamente é acolhido, constitui uma nova família, que são os seus colegas, você começa a se encantar com a profissão e pronto, nunca mais pensei em trancar, em parar, em fazer alguma outra coisa, enfim, né? Você está aproveitando aí de família, né? A gente não conversou ainda muito. Como é que você é casado? Tem quantos filhos no total? Algum médico? Não tem nenhum médico na família. Tem uma filha que é advogada, tem uma outra que é pianista. E para essa eu penso que... Para essa que você falou que deu certo. E superou rapidamente. Não sei se foi apesar do pai, ou ela assim, ao analisar mais seriamente a falta de talento do pai, ela falou, preciso melhorar. Preciso redimir a família, face à humanidade, pronto, né? E resolveu fazer isso. Tem uma que é tradutora e uma que é advogada. Você comentou anteriormente que gosta muito de música, no começo se interessou, inclusive, para fazer uma carreira profissional de músico, mas você sempre nos brinda aqui em reunião de diretoria, em eventos da APM, aí ao piano, né? E normalmente um adolescente, um adulto jovem não tem essa predileção assim de um instrumento tão delicado. Normalmente é bateria, né, guitarra. Você começou assim também ou já despertou um interesse imediato? Havia uma tradição familiar que minha mãe cultivava, que toda casa precisa ter um piano. Uma casa sem piano não tem alma. Então ela dizia que a alma da casa era o piano. Então era obrigatório haver um piano. E não existia praticamente teclado, isto também não fazia parte dos anos 50. Então em casa sempre teve um piano e todos os filhos eram obrigados é uma palavra, a aprender. Obrigado não era força de expressão, não? Não era força de expressão, era obrigado mesmo. Eram obrigados a tocá-lo. Isso era visto um pouco como obrigação, tanto quando eu fazia alguma coisa errada, meu castigo era sentar para tocar piano. E eu gostava, então... Fazia coisa errada para tocar piano. Nem precisava, mas de qualquer forma nunca me senti castigado. Então eu fui aprendendo piano, tentando aprender, durante põe aí alguns anos. De vez em quando eu desistia, daí parava um pouco, depois voltava, enfim, mas fazia parte da educação. Mas eu continuava tocando um pouco, né? Na faculdade, quando nós tínhamos geralmente provas num auditório que tinha um piano. E quando tinha prova, eu geralmente sentava o piano e tocava tango, para dar um ar de tragédia para aquilo que se avizinhava, que era a possibilidade da prova, né? Mas eu brincava com o pessoal na escola, mas pouco. E tocava em casa. E quando a minha filha mais velha começou a tocar piano, eu tocava para estimulá-los, né, os filhos pequenos. Aí quando ela começou a tocar, começou a tocar bem, e não foi muito difícil ela me ultrapassar, assim. Aí eu resolvi parar para não dar mau exemplo. Então até um certo ponto, depois não, agora ela tem que se espelhar em alguém que seja de melhor qualidade, né? E a especialidade? Anestesiologia. Então, quando entrei na faculdade, eu achei que psiquiatria era uma boa ideia, porque até tinha uma certa coerência com alguém que estava pensando na filosofia, na música. Mas quando eu passei pela psiquiatria, eu me desanimei um pouco. Eu não era bem aquilo, não me identifiquei naquilo. Mas tinha muitos amigos que continuaram na psiquiatria e me custou muito me afastar deles, porque eram colegas com grande interação. Mas aí no terceiro ano, do terceiro para o quarto, eu
conheci o professor Delácio, que você conheceu também. Domingo. E o Delácio era uma pessoa carismática, então era impossível você conhecer o Delácio, assistir uma aula dele e não gostar da obstetrícia, né? E da ginecologia também. E aí eu me tornei um ginecologista e obstetra precoce. Eu só fazia isso, só estudava isso, praticava isso, fazia estágio em todas as maternidades possíveis, na maternal, na clínica infantil de Ipiranga, no Amparo, atrás da escola. Era monitor da obstetrícia da escola e fiquei assim praticamente o curso médico inteiro. Quando chegou no último ano, eu fiz algumas outras coisas. Eu fui monitor de nefrologia, trabalhava no laboratório, trabalhava no banco de sangue, fiz hemoterapia. Eu me mantive durante todo o curso médico, independente de qualquer ajuda financeira familiar, porque eu resolvi trabalhar e eu achei que eu já tinha flauteado muito, né? Que estava na hora de trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar como técnico de hemoterapia e de laboratório também. Então trabalhava nisso, mas na área da medicina era obstetrícia. Mas quando chegou no último ano, eu fui um pouco assim seduzido pelos colegas anestesistas que faziam anestesia para as gestantes da casa maternal. Então eles sempre me convidavam para fazer os procedimentos e eu achava aquilo fascinante, como as pessoas, você realiza uma intervenção que faz com que as pessoas não sintam nada e depois as pessoas voltam e estão normais, enfim, eu achei aquele negócio muito interessante, meio mágico, assim. E também porque a anestesia era algo que não me afastava de nenhuma especialidade. Então eu podia fazer anestesia e continuar flertando com a obstetrícia, com a cirurgia, com a cardiologia, que eu gostava, com a nefrologia. Então, o programa de residência era um programa de múltiplos estágios. Então, eu estagiava no primeiro ano, era praticamente fora do centro cirúrgico, era nas terapias intensivas, da cardiologia, da pneumologia, da nefrologia, e aí e aí eu passei o primeiro ano fazendo rodízio, sem saber o que eu ia fazer mesmo. Gostava da anestesia, mas não tinha certeza. Porém, naquela época, a anestesiologia era um campo muito aberto, muito mais aberto que hoje, onde você poderia fazer qualquer coisa. Eu achei muito desafiador essa possibilidade de você cuidar de doentes graves. A terapia intensiva não existia ainda, era algo que estava muito... E era o que eu gostava mais e muito dos cuidados intensivos eram feitos dentro da anestesia. Então chegou no segundo ano de residência que eu resolvi mesmo fazer anestesia e terapia intensiva. Mas fazer anestesia com vistas a doentes graves, a terapia intensiva. E aí, pronto, aí as coisas foram fluindo naturalmente, né? Mas você tem descendência portuguesa, mas tem cidadania também. Também. Então, teve uma época que eu comecei a me interessar pelas raízes, né? Para saber exatamente como, da onde vieram meus ancestrais, por que vieram, enfim. E resolvi fazer uma visita a Portugal. Na primeira visita a Portugal, eu me apaixonei, porque... Aliás, qualquer um se apaixona por Portugal, né? E tinha uma coisa muito interessante, que os pais do meu pai viviam aqui na Vila Clementino e viviam num sobradinho, uma casa que sempre foi uma referência para mim, e como toda casa portuguesa tem cores, gostos e cheiros, né? Então, e tem sons também, muito interessantes. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu escutava as pessoas falando como os meus avós, minhas tias, sentia em todos os lugares os mesmos cheiros que sentia na casa dos meus avós, né?
Então era o som, era o cheiro, e depois aí quando você sentava para comer, comia exatamente com o mesmo tempero que eu comia na infância. Então isso me tocou muito, e eu achei que eu não me sentiria uma pessoa completa com relação às minhas raízes se eu não tivesse a nacionalidade portuguesa e eu não pudesse exercer a minha profissão também em Portugal. Eu achei que era uma coisa que... Eu nunca tive assim muita pretensão de parar de fazer tudo aqui e recomeçar o trabalho em Portugal. Mas várias vezes eu passei muito perto. Várias vezes eu pensei. Então, como eu queria deixar essa possibilidade aberta, então eu primeiro obtive a nacionalidade portuguesa, depois revalidei meu diploma de médico, depois o título de especialista, me registrei na Ordem dos Médicos, Ordem né? dos Médicos de Portugal. E daí comecei a frequentar os ambientes da medicina portuguesa, a Associação Médica Portuguesa, a Ordem dos Médicos de Portugal. E aí foi muito interessante porque, à época, o Bastonário, que era o presidente da Associação Médica Portuguesa, ele tinha vivido na mesma cidade que o meu pai. Uma cidadezinha minúscula no meio do Oceano Atlântico, quando nós descobrimos que ele tinha vivido toda a juventude dele na mesma cidade que toda a minha família, foi muito interessante. Então nós começamos a celebrar aquilo, e daí nós resolvemos até fazer uma organização que é a Comunidade Médica dos Países de Língua Portuguesa, que até hoje tem reuniões anuais. Eu fui presidente dessa associação, a sede dela é em Portugal, ela está viva, funciona, etc. Mas nós começamos com esse interesse de eu experimentar um pouco a vida em Portugal, e eu até hoje tento fazer isso. O que prefere? Você prefere destilado, fermentado? Depende? Gosta mais de branco, de tinto? Depende do momento. Não. Então, aqui... Português, né? Sim, mas... Bom, vamos lá. Tudo tem o seu momento, né? Você sai num sábado ou num domingo ensolarado, como o passado, né? Sai, você vai fazer um pouco de atividade física, vai andar de bicicleta, vai andar, caminhar, enfim, sol, calor, etc. Você, sabe, vamos começar a nos preparar para o almoço da família, etc. Ali se você tomar para mim, pelo menos tomar qualquer vinho, nesse momento, a rotação cai demais, né? Uma cervejinha hidrata e vai bem. Mas, então tem um momento a escolha depende do momento. Da cerveja. E tem um momento do vinho, né? Então, penso que entre os dois, você... E se é branco, se é tinto, também depende do momento, né? Não é feito Napoleão, não, né? Que se não tiver vinho, a gente toma um branco. Se não tiver, não. Não, sem preconceito. Mas tem uma história boa de vinho que o professor diz, mas você tem que beber com moderação, né? Então, seja como for, com moderação. E aí tem aquela regra que eu não sei durante quanto tempo vai ser válida, mas é melhor a gente não escutar outra. Diz que 2 copos por dia é bom. Mas também o pessoal diz que é muito pouco. Muito pouco. E não estabeleceram o tamanho do copo. Né? Sim, então, enfim. Você construiu uma carreira acadêmica muito bonita, realmente. Agora, esse gosto assim pelo associativismo, pela participação nas entidades médicas, o que foi que lhe motivou? Foi só dar uma temperada no currículo, ou porque você sentia a necessidade de fazer coisas maiores em prol da classe médica, ou percebeu alguma
fragilidade, né, na classe, na categoria dos médicos e achou que poderia contribuir? Não, Ou foi meio por acaso, assim, na enxurrada, né, não, no embalo? não, por acaso não foi. Mas o que acontece é assim, Porto, eu fiz a residência. Quando terminei a residência, me convidaram para ser preceptor de residência. Eu comecei a trabalhar como preceptor lá na Escola Paulista de Medicina. Eu cuidava da anestesia, mas também fazia muito pós-operatório. Então tinha uma interação muito grande com as outras disciplinas, né, do departamento de cirurgia. E eu era muito bem acolhido no departamento de cirurgia, porque o meu contato com os colegas cirurgiões era um contato muito longo, porque eu cuidava dos pacientes no pré-operatório, no intra-operatório, no pós-operatório, e então não era só dar uma solução para a atividade do centro cirúrgico. E aí o departamento de cirurgia me convidou para organizar uma terapia intensiva cirúrgica no hospital. Quando eu comecei a trabalhar nisso, o departamento de medicina disse: não, cirúrgica não, você tem que, a unidade que você está fazendo tem que cuidar também dos doentes clínicos. Então, ampliou um pouco o escopo da minha atividade. E em função disso, eu comecei a participar muito da Sociedade de Anestesia do Estado de São Paulo. Então, participei muito da SAESP em várias atividades, primeiro da comissão científica e depois em algumas outras áreas, mas geralmente na área técnica, na área científica da Sociedade de Anestesia. Depois veio a terapia intensiva. Eu comecei também a participar da área científica da terapia intensiva, só que a terapia intensiva, como a organização era mais incipiente, eu comecei a trabalhar também em outras áreas da especialidade. Isso fui levando até que lá pelos anos 80, no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o pessoal estava constituindo uma chapa, e daí me convidaram para fazer parte da chapa. Então, as lideranças lá do Conselho Regional de Medicina, na época, eram o Guido Levi, o Gabriel Zelka, eram pessoas muitíssimo interessantes, e eu gostei muito de trabalhar com eles no Conselho. Mas quando me convidaram para ir para o Conselho, eu disse: olha, eu estou com uma viagem marcada para um estágio para o exterior, eu vou passar 2 anos fora do exterior. Então vejam lá, se eu vou me colocar numa chapa, depois eu vou estar ausente. Não, venha, etc. Então eu gostei muito daquilo. E não me envolvi muito na parte judicante. Não, eu fiquei só na parte judicante, porque eu não podia me envolver em outras questões do conselho, porque eu ia me ausentar. E depois, quando eu voltei, também não havia clima para me ocupar. Então eu tocava o piano, carregava o piano da atividade judicante, né? Não fazia outras coisas senão isso. Então essa foi a minha visão do conselho. Quando terminou, eu achei muito bom, mas achei que eu comecei a ter dúvidas sobre se ia ter tempo para continuar lá. E eu também estava me preparando para fazer o doutorado e depois a livre docência e depois o concurso para titular. Então, foi um momento que eu achei que era melhor não retornar para o conselho. O problema não foi problema. O incidente que aconteceu ali foi: eu fiz o concurso para titular e surgiu uma possibilidade de vir aqui para a PM. Não, veio um convite para constituir uma chapa que seria liderada por um médico jovem que estava fazendo muito sucesso na defesa profissional em São José do Rio Preto, que era o Eleusis. Eleusis Paiva. Aí me apresentaram o Eleusis
E a sugestão é que eu fosse o diretor científico da APM, porque eu tinha acabado de fazer concurso para titular, estava com um monte de atividade nesse campo, assim, então estava bem para essa atividade. E aí nós ficamos aqui, trabalhando na organização da chapa, então era uma chapa de oposição. Década de 1990. 1990, começo dos anos 90. E aí a situação, nós éramos oposição, a situação começou a argumentar na campanha que o Eleus nunca ia poder gerenciar a PM em São José do Rio Preto, né? Em 1990, aqui São José do Rio Preto era mais longe do que é hoje, né? Os meios de transporte são mais simples, mais eficientes hoje. Bom, aí como é que a gente faz? O Eleus precisava de um vice aqui na capital. E precisava de um vice que não tivesse muita rejeição, né? Era mais ou menos esse o clima. Não tivesse uma político, carga de anticorpo. Eu era uma pessoa completamente desconhecida, portanto, não tinha nem... Quando é bom... A chance de rejeição não era muito grande. Então, aí, numa reunião da chapa, bom, alguém tem que ser, etc e tal. Zé, você não quer ser? Não tinha outra alternativa. Você olha para trás, para o outro lado e não vê ninguém, né? Eu falei, olha, eu não sei, eu nunca trabalhei em gestão de uma associação, mas eu estou gostando muito desse grupo aqui, fique à vontade. Mas quem que vai ser o diretor científico? E aí eu falei, pode deixar que deixa que já que eu que estou envolvido nesse negócio, eu arrumo um diretor científico. Não dá para acumular, né? Nem pensar. E daí liguei para o Álvaro Atala. Álvaro estava num congresso na Bahia. Falei, Álvaro, temos aqui uma ideia, eu estou num grupo aqui vindo para a Associação Paulista de Medicina, você não quer ser diretor científico? Ele estava começando com medicina baseada em evidência. Ele falou assim, eu topo desde que eu possa construir uma cultura de medicina baseada em evidência na APM. Né? Falei, pode deixar que a gente garante. E daí ele veio para cá, eu fiquei lá na vista do Eleus, depois isso aí foi natural, trabalhar com o Eleus é muito gostoso. Então a gente trabalhava como quem joga tênis, assim, um vai para frente, outro veio para trás, nem precisava mais combinar quem ia para a bola, quem ficava esperando. Ficou muito bom. Então aí foi a PM, foi a Associação Médica Brasileira, foi a Associação Médica Mundial, que também se deveu muito a algumas posições que a MB havia tomado antes de eu chegar lá, junto pela ação do Eleus mesmo, diretamente. Foi algo bem interessante. E aí eu já estava fascinado por essas questões de representação profissional, de defesa de classe, de conciliar o lado profissional com o lado técnico da medicina, com os aspectos éticos também do exercício da profissão. Então tem sido muito gratificante, né? Pois é, Zé, foi ótimo essa nossa conversa, mas eu não vou deixar você sair daqui sem saber. Você é palmeirense, né? Não. Eu sei que apesar de não ter mundial, mas ainda assim você continua sendo palmeirense. Sim, não. Eu não tenho assim essas paixões, né? Eu não tenho aversões, não. São coisas diferentes. Eu não tenho aversões, o que não quer dizer que eu não tenha paixões, né? Eu estou achando que é corintiano. Mas não, é corintiano com certeza. E corintiano por quê, né? Você tem que ter uma razão para torcer para um time. Eu acho que não precisa ter razão, não. Acho que quando eu era criança, é nessa fase que você molda a preferência futebolística das pessoas, né? Você não vai definir qual é o seu time quando você tem 30 anos de idade. Você define para que time você vai torcer quando você é realmente garoto mesmo.
Então, quando eu era garoto, bem garoto, eu ouvia rádio, não tinha televisão. E existia um personagem muito interessante nas novelas de rádio, que chamava Charutinho. E o programa se chamava História das Malocas. Era de uma pessoa chamada Oswaldo Moles que fazia. E o Charutinho era um personagem fantástico, que a gente se identificava muito com ele, corintiano, evidentemente. E como pessoas fantásticas só em ser, né? Não que não haja pessoas fantásticas de outros times, mas... Não que não possa haver. Não possa haver, não. Também tem. Para tudo tem uma exceção. Mas, e quem me induzia a ouvir a História das Malocas era uma senhora que trabalhava lá em casa, que chamava Margarida, mas ela, eu perguntava o nome dela, ela dizia que era Malgarida, ela nunca falava Margarida. Então nós tínhamos uma Malgarida em casa, que era uma pessoa queridíssima e que me tratava como filho dela, enfim. Eu adorava, e um dia, no meu aniversário, ela me deu um uniforme do Corinthians. E eu não tirava aquilo, né, do corpo, para poder lavar aquilo foi um conflito em casa. Mas, portanto, eu adotei, assim, em função desse tipo de comportamento, né? Eu me lembro perfeitamente a Margarida passando roupa, nós escutando a História das Malocas e o Charutinho contando as histórias dele. E tinha lá um personagem São Paulino, tinha um personagem palmeirense também. Tinha todos os personagens, mas com quem nós nos identificávamos mesmo era com o Charutinho. Então, daí foi. E aí não importa se você passou 20 anos sem ganhar nenhum campeonato, perdendo no Santos, e irreversivelmente você começava o jogo, já sabia que ia perder, mas isso nunca foi um problema, né? E afinal de contas, esse dia que eu ganhei esse ano que eu ganhei o uniforme, nós éramos o campeão do centenário, né? Éramos o campeão do centenário e, portanto, foi um título muito importante. É o centenário daqui de São Paulo. Então, é essa história. Tá joia, tá bom. Então, concluímos então esse nosso APMcast conversando hoje com o Zé Luiz Gomes do Amaral, que, entre outras coisas, é o nosso presidente aqui da APM. Zé, muito obrigado pela sua participação.